Fala galera, chegamos em mais um episódio do WBR Podcast de Empreendedor para Empreendedor. Hoje estamos internacional, estamos aqui em Florianópolis, uma honra muito grande, em uma nova cidade, um convidado que, sinceramente, eu sigo há mais de 10 anos e só vejo crescer. Eu vejo cada vez mais representativo no mercado, conseguindo mais resultado, chegando em locais mais longe, né, e mais importantes. É um cara que nos recebeu muito bem aqui. Felipe Coelho está com a gente hoje, um profissional aí do capital de risco, que é bastante vinculado com vendas, com crescimento, com a parte de operação também, com a parte financeira de startups, principalmente do ramo B2B. Do meu lado aqui também, meu sócio, Luciano Zacchia, se apresenta aí para nós. Fala pessoal, Luciano aqui, um prazer estar junto com o Felipe, nosso convidado de honra hoje. Numa casa nova, né? A gente está até mais informalzinho um pouquinho aqui na praia, em Florianópolis, mas o objetivo aqui é, mais uma vez, construir conhecimento junto com vocês, empreendedorismo, inovação, vendas, liderança. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito enriquecedor com o Felipe. E já queria aproveitar, né, Felipe? Assim, a gente conversa muito de que tudo começa por um porquê, né? Nós temos algumas raízes similares, né? Algumas... a gente passou pelo curso de administração de empresas da UFLA, né? UFLA Júnior, consultoria lá no início. E eu queria saber o porquê, né? Do Felipe ter se tornado o profissional que ele é hoje, voltando um pouco para o passado, né? Que aí você já aproveita, conta um pouquinho da história para o nosso público aí, que eu tenho certeza que vai ter uma aula aí com você, né? De vendas, de inovação, né? De empreendedorismo, né? Como um todo. E vai ser uma honra compartilhar esse tempo com você. Poxa, pessoal, obrigado. Para mim também é uma honra, principalmente receber um pessoal que estudou na mesma faculdade, né, que trabalha e tem uma operação forte em Minas Gerais, e ver também o trabalho bacana que vocês estão construindo. Eu acho que minha trajetória, cara, tá diretamente ligada ao lugar que eu nasci. Então, sou mineiro com muito orgulho e trago a cultura mineira pro meu jeito de vender. Então, minha mãe e meu pai têm pequenos negócios, pequenos comércios no interior de Minas, mas desde pequeno, barriga no balcão. E eu acredito que essa seja uma lição bem importante para qualquer tipo de negócio, independente do seu tamanho, independente do modelo, que é você dominar a operação de vendas. O que isso significa? Que passa por um bom atendimento sempre, de uma boa experiência para o seu cliente. Na sequência, eu tive uma experiência profissional no voleibol, então pouca gente sabe, mas fui atleta de vôlei. Procurei ali seguir essa carreira até os 18 anos, e ali eu aprendi um pouco sobre abdicação, disciplina. Costumo dizer que aprendi muito sobre fair play, então mesmo super competitivo em vendas, sempre acreditei no jogo limpo, nas regras claras, na governança da competição, né? Que é garantir ali que você ganhe, mas a vitória tem que ser inquestionável, tem que ser limpa, tem que ser clara. E isso tá na forma que eu faço negócios. E no mais, a minha experiência na UFLA, né? Tanto na empresa Júnior, a UFLA Júnior foi uma grande escola, mas que formou ali o meu perfil de administrador do dia a dia. Então, o que isso significa, cara? Eu acredito muito no básico bem feito. Apesar de trabalhar com empresas de tecnologia de diferentes tamanhos, vou procurar até trazer os principais insights, aplicações aqui em tópicos que sejam aplicáveis para qualquer tipo de negócio. Porque eles até transcendem a gestão. Eles são sobre a forma que você constrói crescimento, que você trabalha no dia a dia, que é algo que pode ser aplicável para qualquer pessoa. Acho que, finalizando a apresentação, o que vocês precisam saber de mim é que eu sou administrador e vendedor administrador por formação, mas vendedor de nascença. Legal, Felipe. Vamos retomar lá no começo. Passou pela UFLA, teve experiência na UFLA Júnior, empresa Júnior. Dali, o que rolou? Como que você chegou até aqui hoje? Cara, eu fazia estágio na Tebit, que é uma empresa que bastante gente ali do curso de administração passou e trabalhou. E aí fui cliente da RD Station. Fui um dos primeiros clientes operacionalizando marketing e vendas na própria empresa. A partir daí tive contato com a empresa, com os profissionais, achei muito incrível a proposta de valor. Já estava no meu último ano da faculdade, participei de um processo seletivo, estava com a expectativa de mudar para Belo Horizonte, mas mineiro, né, quando veio o convite com a praia, não pensei duas vezes e mudei para Floripa. E vim trabalhar na RD Station, que na época chamava Resultados Digitais. Participei da primeira geração
numa das empresas de crescimento mais exponencial dos últimos anos, e participei ativamente de toda essa trajetória. Então, quando entrei lá, eram poucas pessoas, fiquei até mais ou menos ter 400, 500. Então, participei de várias rodadas, vários níveis de maturação. Tive passagens depois no Vale do Silício, São Paulo, e voltei para Floripa faz 2 anos. Sempre voltado a vendas, sempre nessa ideia de estar envolvido com vendas complexas, consultivas. Sempre vendas, cara. À medida que o escopo aumenta, esse fica até um insight bem legal para a gente trazer para quem está ouvindo. Vendas está muito ligado com o financeiro. Então, à medida que você vai se seniorizando em vendas, você precisa de olhar de forma mais ampla. Num primeiro nível, quem que gera oportunidade de negócio para você? Geralmente é marketing, eventos. Então, quais iniciativas você gera matéria-prima para vendas? E depois que você vende, o dinheiro está na conta, está no prazo, você consegue conciliar, tem perda, tem volta, né? Você corrige. Então, à medida que você vai crescendo em vendas, ele atinge ali toda a operação de qualquer tipo de empresa. E minha trajetória começa como vendedor e atualmente ela parte pela estrutura de aquisição. Bacana demais. E eu acho interessante, você falou da conexão de vendas com finanças, né? Na WBR nós temos uma metodologia que a gente chama de 5.0, porque envolve 5 áreas da gestão, né? Estratégia, vendas, finanças, processos e pessoas. Legal. Então, a gente enxerga realmente vendas ali conectado com essas outras 4 áreas, né? Que caminhando junto de forma integrada ali, eu tenho certeza que a gente alcança um resultado, né? Principal da empresa, que é ter uma lucratividade cada vez mais alavancada, né? Um ponto que a gente estava conversando ali pouco tempo antes, que me chamou muita atenção, Felipe, foi de quando você tomou a decisão, né, de vir para Floripa para fazer um estágio numa empresa que estava começando, né? Tinha ali cerca de 20 pessoas, né, em média. E você mudou, né, de Lavras direto para cá, para estagiar. E eu vejo que os nossos clientes, né, as empresas que têm objetivos grandes de crescimento, muitas das vezes eles têm dificuldade, não só de contratar, mas de reter talentos, seja via estágio, trainee, né? Empresas menores que estão nesse processo de crescimento, mas que precisam de mão de obra qualificada e têm essa dificuldade. Eu queria saber, do outro lado da moeda, né? O que fez o Felipe sair, né, do interior de Minas Gerais para vir para Floripa acreditar numa empresa que estava começando? Cara, principalmente possibilidade de crescimento. Então, assim, foi uma entrevista que quem conduziu comigo foi o CEO. Então, isso já faz a diferença. Você ter aquela preocupação do cara naquele momento que entrevistava. Isso durou pouco, né? Logo na sequência já ficou insustentável. Mas ele vendeu a empresa para mim. Então, assim, o quanto que o CEO, o dono da empresa, vende o sonho, a possibilidade de crescimento. Então, acho que o primeiro ponto, pessoal, é que para quem quer ter uma carreira exponencial e para o empresário que quer trazer um perfil de talento, você precisa desse match, juntar a fome com a vontade de comer. A pessoa ambiciosa, ela vai precisar de um lugar com esteira de crescimento. Da mesma forma que você quer uma pessoa boa, você vai ter que garantir ali que essa ambição dela seja atendida. Então, o que me foi vendido, cara, é um plano de crescimento muito rápido. Então, ele trouxe basicamente que a empresa ia crescer e quem topasse esse desafio naquele momento seria priorizado nessas posições. Tinha até um mantra nessa época que era: se te convidam para entrar no foguete, para uma viagem para o espaço, pouco importa o seu lugar, entra, vai participar. Então, eu fiquei muito animado em participar dessa empresa, dessa possibilidade, principalmente por causa dessa esteira de crescimento. Legal. Pegando um pouquinho a realidade de clientes que têm um negócio um pouco mais tradicional, empresas que não são do tech, talvez não tenham tanta escala, pode ter expansividade, mas não tanta escala igual a gente tem na tecnologia. Cara, você já parou para pensar em algum momento como que a gente pode fazer para trazer um pouquinho dessa ambição da tecnologia, dessa maneira de talvez trazer coisa para o colaborador que hoje não existe nem como fazer, mas que ali em 1, 2 anos dá para trazer? Consegue pensar nessa realidade também para negócios de modelo tradicional? Claro, cara. Uma premissa é você entender o aspecto financeiro desse colaborador. O que ele precisa produzir para te retornar? Para ser um colaborador que retorna e cumpre a sua expectativa. Muitas vezes o empresário não tem essa clareza do que ele precisa fazer exatamente. Em vendas é mais claro. Mas tentar entender o volume de trabalho, o conceito de produtividade dessa pessoa.
Porque aí você vai conseguir, cara, fazer contas e garantir uma melhor condição para ela. A gente sabe que é um desafio para qualquer tipo de negócio contratar e reter qualquer tipo de pessoa, nem estamos falando de talento. Mas muitas vezes, pessoal, eu vejo um empresário fazendo uma economia burra, que tendo uma carga horária extensiva, fazendo ali miséria em alguns benefícios-chave e sofrendo com turnover que ele não necessariamente poderia sofrer. Então, pessoal, a realidade do mercado ele mudou e, obrigatoriamente, quando o mercado muda, o empresário, o negócio, ele precisa mudar para continuar aderente. Dada a sua dificuldade de contratar e reter talento, o que você fez de diferente? Sabe? O que você trouxe ali para o seu colaborador para ele ficar? Então, isso vai desde, cara, benefícios, a ter ali uma remuneração variável com base em produtividade, porque essa conta fecha, ninguém está falando em pagar mais e ficar numa situação com uma margem pior, mas é estabelecer esses parâmetros. A gente vê alguns critérios de flexibilidade para os negócios que fazem sentido. Então, uma escala, às vezes, um pouquinho menor, a possibilidade de, sei lá, uma folga no mês, um trabalho híbrido uma parte do tempo, se faz qualquer tipo de coisa que permita com que a pessoa fale, poxa, aqui tem algo diferente. Então, isso é aplicável para qualquer negócio. Quanto que custa um funcionário para você? Quanto que custa o seu turnover? E não fazer economia burra. Entender que a gente precisa flexibilizar esse pacote como um todo se a gente quer uma pessoa com diferencial. Senão você vai sempre competir em salário e no perfil e nunca vai ter as melhores pessoas. Cada R$100 para lá, para cá, você está perdendo funcionário. Exatamente. E aí só sai muito mais caro na linha do tempo. É interessante esse ponto que você citou no início, de produtividade. É até um aspecto que eu trabalho muito internamente na We Build Results, né? Lá as pessoas não têm horário fixo, né? Elas montam ali seu horário de forma híbrida, da forma como acharem melhor, mas elas têm métricas, né? Onde são mensurados os indicadores de resultados que elas geram e elas são as responsáveis por aumentar ou diminuir o salário delas. Claro. Porque eu já faço essa mensuração da capacidade produtiva e quanto mais ela consegue entregar para um maior número de clientes numa melhor qualidade, o salário dela vai aumentando, né? Porque a hora consultor, né? A hora de trabalho dela se torna maior, ela precisa, o que ela precisava antes de 6 horas para fazer, ela começa a precisar de 2, e aí eu vou remunerar ela melhor, né? E aí acaba que todos saem satisfeitos, os clientes saem satisfeitos, porque tem um profissional cada vez mais capacitado para desenvolver o trabalho com ele. O profissional também fica feliz porque ele está crescendo, ele está evoluindo, ele está ganhando mais dinheiro, ele está conseguindo gerir o seu tempo, né? E a WBR também cresce porque, né, a gente vai conseguindo mais clientes, retendo mais clientes e tudo mais. Então, eu achei bem interessante essa abordagem da produtividade e eu concordo totalmente com você. É possível, sim, implementar isso em empresas tradicionais. Só precisa quebrar um pouquinho, às vezes, uma mentalidade muito enrijecida, né? Mais a mentalidade. Gente, a conta é simples e eles estão aptos ali a ajudar vocês a entender quanto que custa esse profissional e como que ele para de pé, o que você precisa exigir. Mas o que a gente vê que é diferente na RD, lá aconteceu um efeito muito interessante, eu tive uma boa lição de negócios. Com 2 anos, a empresa começou a vender muito e os vendedores começaram a ganhar um salário maior que o do CEO. E a empresa era muito pequena, todo mundo meio que sabia quanto que o pessoal ganhava. E uma vez o cara falou sobre isso. Primeiro, dinheiro não era tabu. Ele falava ali abertamente sobre isso. Só que o que mais me impressionava é que eu vinha de uma cabeça, até em Lavras, tal, que isso com certeza ia causar uma ciumeira, algum tipo de efeito. E o cara falava, cara, eu tô feliz. Porque se ele está crescendo, a minha empresa no longo prazo, não importa o que eu estou ganhando aqui no curto prazo, o que eu estou construindo de patrimônio no longo prazo é muito superior, porque eu fiz a conta. Ele não está dando um comissionamento à revelia. É uma conta onde fechou. Se eu pagar tanto para o meu funcionário, eu estou ganhando mais tanto, eu estou construindo um valor a longo prazo. E quando a gente olha essa conta, ela não é difícil. O que é difícil é você quebrar a mentalidade e entender que se você quer que seu funcionário quebre de vender, você precisa garantir que ele tem espaço de crescimento. Agora não adianta, não vai ter mágica de você ter uma mentalidade que coloca um teto e você querer um profissional que tem ambição. Aí ele vai sempre pular para o lugar que paga mais para ele. Mas essa mentalidade me chamou muita atenção do cara ficar feliz e explorar isso e falar, cara, eu quero que faça, porque eu fiz a conta, se tá rolando é porque tá bom. E pensando no equity dele no futuro. Lógico, a construção de longo prazo, o tanto de receita que fica, as marcas que ele trouxe. Então, assim, façam a conta do quanto que o seu colaborador te custa e quando que ele te retorna
Porque muitas vezes você pode flexibilizar, ter um pacote mais interessante, valorizar o pessoal e ter um colaborador por 2, 3, 4 anos é o que vai fazer a diferença na sua margem, considerando a dificuldade que é contratar gente. Sem dúvidas. Pensando sobre a sua trajetória, com certeza você já viu bastante cultura forte, cultura de venda, certo? Que envolve diversos rituais, diversos processos e principalmente diversas mentalidades que estão apontadas para crescimento e um crescimento saudável, igual a gente está falando aqui. Cara, quais são os pilares para você de uma cultura forte de vendas e como não só instaurar uma cultura em um ambiente que talvez tivesse outra cultura que não fosse tão forte em vendas, como fazer essa transição e não só fazer essa transição, como fazer perdurar ao longo do tempo. Claro, cara, é bem interessante, eu sou fascinado pelo tema de cultura de vendas, eu acho que de acordo com a identidade da empresa, você pode construir ela de várias formas. Mas o que a gente percebe, cara, no movimento das empresas que têm algo de diferente, que batem a meta independente do modelo de negócios. Cara, o primeiro é uma coisa que a gente chama até de no mimimi. Você entra no ambiente comercial e no ambiente da empresa, é um ambiente positivo. Então, cara, aquele perfil que reclama demais, que depois que você toma uma decisão fica sabotando a empresa, que fala ali na frente que tá tudo bem, mas depois fica de picuinha com os colaboradores, é um perfil que a gente procura cortar. Porque o efeito danoso disso é muito grande. Então, eu estimulo, cara, um ambiente positivo. De pessoas que querem trabalhar, que querem fazer acontecer, que são positivas, que entendem que nem tudo é perfeito, que as regras mudam, mas que estão ali, o famoso pau para toda obra, sabe? Que não tem ali o tempo ruim e não faz grandes casos de situações em vendas e na operação que são triviais. Então, o primeiro ponto que a gente percebe é ter essa energia positiva. Isso impacta, cara, na forma como você atende o cliente, no jeito que você aperta a mão, como que você olha no olho, se o seu colaborador fica no celular, sabe? Ou fica disperso. Então, isso se apresenta, né, de diversas formas. O segundo ponto, pessoal, que é bem importante a gente estabelecer é que a empresa que quer ter uma cultura de batimento de metas e de crescimento, ela tem que ter um comissionamento que faça jus a esse apetite. Você não vai conseguir fazer um grande crescimento com um comissionamento pequeno, porque o seu vendedor não vai ser bom. E se ele for bom, ele vai mirar na que paga ele melhor. Então, assim, a sua empresa garante essa condição, ela fez essa conta, ela sabe o que é produtividade, qual que é o ROI desse vendedor, então ela precisa garantir a pista para que ele corra. Então, ela precisa de uma estrutura, e isso na prática, gente, é processo, é lógica financeira. A gente vive em vendas, mas está mais ligado à conta e entender ali até quanto que você pode pagar. E aí, às vezes, a gente vê que a pessoa quer construir uma cultura de batimento de metas, mas ela não entende nem qual que é o ponto de retorno do colaborador, do vendedor dela. Então, você não consegue meio que trabalhar com segurança e ter paz de pagar aquele comissionamento sabendo que no longo prazo não está sendo prejudicado, porque você não entende esses parâmetros. Então, ter um bom comissionamento parte por você encarar da forma financeira, né, a área comercial. E não é difícil a conta, difícil é mudar a mentalidade. Pessoal, o terceiro ponto, cultura de batimento de metas é construída através de rotinas. É você juntar o time e falar qual que é o mindset, né, a vibe da semana, como que vocês vão trabalhar, quais que são as principais dificuldades, é liderar pelo exemplo, saber vender, né? Então, para esses empreendedores que estão ali na linha de frente, treinar o seu colaborador, tá jogando junto, então a gente percebe que ter momentos em conjunto, celebrar as vitórias, fechar a semana, fechar o mês, são momentos muito importantes que você coloca em conjunto. Tem um universo de possibilidades para você construir uma cultura de batimento de metas. Mas quando você olha as empresas que batem meta, dificilmente ela não tem um desses pontos. Que é uma cultura pelo exemplo, né, baseada em processo, rotina, você ter um bom compensation, né, que é um bom comissionamento, e ter uma lógica financeira que permita que o cara que venda muito ganhe muito. E essa cultura positiva, que a gente chama de no mimimi. A gente não tolera muito, não tem muita paciência para aquele tipo de perfil que sabota realmente a empresa nas costas, porque isso é muito danoso para construir uma cultura de longo prazo. Mesmo bons vendedores, a gente procura demitir quando
a cultura ali é meio que desalinhada e a pessoa meio que envenena a equipe. Só algo complementar nesse sentido. Esse cara que joga contra, tem como consertar? Ou, pela sua experiência, você já acha que é melhor descartar? Cara, na minha opinião, não tem como consertar. Então, performance a gente trabalha. Tem vários playbooks ali quando a pessoa vende mal ou não tem a produtividade para você dar uma segunda chance. Mas a gente parte de um pressuposto que você está trabalhando com adultos. Então, que o alinhamento cultural ali, o vestir a camisa não é pedir muito. É realmente para a pessoa estar ali de corpo presente querendo fazer acontecer. Você pode apostar num processo de mudança, mas se não existe essa percepção, eu acredito que o tempo de mudança é grande demais para você bancar. E assim, ninguém é responsável pelo desenvolvimento do outro se o outro não tem esse interesse. Então, cara, performance, a gente tem plano de ação. Desalinhamento cultural nesse nível, a gente não costuma apostar e procura substituir e setar a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de vender. O que fazer parte da nossa empresa significa, o que a gente espera. Então, procura fazer bons alinhamentos, bons recrutamentos, trazer esses pontos de forma antecipada. Então, algo que eu sempre avalio é como que é o perfil da pessoa em ambiente de dificuldade na entrevista. Se é uma pessoa muito reclamona, muito crítica, mas pouco construtiva, é critério que eu não abro mão. Excelente, Felipe. E trazendo, eu gosto sempre de colocar, né, em relação aos nossos clientes, a abordagem que eles têm, né, no dia a dia, na rotina deles. Pode parecer, pessoal, que são questões simples, mas o simples hoje é muito mais difícil do que o complexo, né? Tá cada vez mais difícil você ser objetivo, né, e ser realmente ali assertivo naquilo que precisa ser feito. Então, não são questões fáceis. Apesar de ser simples, não é fácil. Né? Então, claro que é um processo também, né Felipe? Não, a gente não consegue fazer essa quebra da noite para o dia. Mas se você continuar negligenciando esses sinais desses colaboradores, né, que tem esse mimimi, que não estão alinhados com os valores, né, que você quer, né, que os seus colaboradores tenham. Se você não está disposto a investir um tempo e energia e dinheiro para comissionar, né, seus vendedores de uma maneira vantajosa para eles e para a empresa, para fazer justamente esse cálculo, né? E principalmente se você não quer liderar pelo exemplo, estando à frente da empresa, né, não faz sentido você buscar um crescimento. Às vezes você vai querer ter empresa ali só para pagar as contas, enfim, cada um tem um objetivo. Mas se de fato, né, vocês, clientes, parceiros, quem está nos ouvindo, empreendedor, quer ter uma cultura de crescimento, tem que apostar em gestão, tem que apostar em pessoas, em capacitação, em treinamento. O que a gente está fazendo aqui hoje é construir conhecimento para vocês, mas eu sei que quando vocês chegam no dia a dia da empresa de vocês, não é fácil colocar aquilo, né, em prática. Então, por isso que tem profissionais como o Felipe, né, que traz essa parte de treinamento, de educação. Temos nós, a WBR, que é mais essa assessoria, está lado a lado ali, né? Então, assim, independente de quem for, é muito importante hoje em dia ter ajuda, né? Ter profissionais capacitados ali para estar lado a lado com você. E é baseado nisso que vem minha próxima pergunta. Durante esse processo, né, da RD, até hoje na empresa atual, né, quais foram os profissionais que você falou assim, não, esse é um profissional que eu preciso buscar um apoio, buscar um conhecimento? Onde que você busca esses conhecimentos, né? De que fonte você puxa, né, a construção do que é o Felipe profissional hoje? Cara, eu acho que ao longo da trajetória ali eu tive boas referências, né? Desde ídolos no esporte que trouxeram a lição realmente do trabalho duro, do sonho grande. Então sempre fui uma pessoa ambiciosa e que sabia que o caminho para a ambição, para quem não nasceu em berço de ouro, é construir ali num trabalho consistente. Então isso vale para o empresário também. Você vai construir um grande sonho no trabalho consistente do dia a dia. Então, sempre, desde pequeno, muito enraizado na minha cabeça ali, grandes ídolos, né? Tipo Ronaldo Fenômeno, Bernardinho, Serginho Escadinha do vôlei, sabe? Grandes referências ali, o Oscar, né? Que apareceu ali no falecimento dessa semana. Então, assim, sempre procurei muito essas lições do esporte. A segundo grande choque, cara, que eu percebi foi até na empresa Júnior, onde eu percebi pessoas das outras faculdades, né, com uma articulação muito melhor que a minha, com um repertório muito mais profundo. Então, acho, pessoal, que tudo parte da mentalidade
que eu vou chamar aqui de humildade intelectual, que é você saber que você nunca sabe demais e que você se posiciona sempre como um eterno aprendiz. A gente vê muita gente fazendo um trabalho relativamente básico ou ruim, mas que não tem essa humildade de falar e falar, poxa, eu posso melhorar aqui. Pode ser que eu esteja errado. E fala, não, a forma que eu faço é essa. Esse é meu jeito de trabalhar. E isso para o mundo dos negócios é péssimo, porque se mudou o mercado, você precisa mudar a forma de fazer. Então, na empresa Júnior, eu tive ali algumas pessoas que me inspiraram ali, nenhuma especificamente, mas eu tive acesso, eu vi ali um universo separado. Quando eu cheguei na RD, cara, aí eu conheci pessoas ali que são profissionais de fato incríveis, né? Então, pessoas com uma visão muito multidisciplinar, bons de conta, bons de vendas, de negócios, com repertório. Mas o que me chamava muita atenção, cara, é a vontade de fazer um bom trabalho, que a gente chamava de cultura de excelência. Todo mundo entrava para fazer um bom trabalho, queria associar o nome a um grande projeto, sabe? Ter um bom case, contar uma boa história, ter uma boa trajetória. Então, isso chamava muita atenção. Então, o meu time lá era muito drivado para isso. Então, as pessoas que estavam ali naquele momento eram um pessoal que queria bater meta, queria crescer, queria ganhar grana, queria colocar esse comissionamento. E quando você está no ambiente, isso faz toda a diferença. Então, acho que o meu time que estava próximo ali foi o mais inspirador. Apesar de ter tido acesso a vários executivos e pessoas grandes ali, cara, o que mais me inspirou foram ver meus colegas do lado, naquela mesma vibe, todo mundo recém-formado, cada um de um lugar do Brasil, um senso de competição positivo, porque a gente apostava muito no trabalho limpo, mas que todo mundo queria ser o primeiro. Então, não ressalta ali uma pessoa, mas os ambientes que eu fiquei exposto. E aí, se eu fosse dar uma dica, pessoal, para quem quer aumentar o repertório de negócios e aprofundar, tenha acesso estruturado a pessoas melhores que você. Então, assim, às vezes a gente fica preso ali na nossa comunidade, no nosso círculo, e nós somos a referência. A gente que traz o benchmark, a gente que traz a forma de fazer. E isso, de certa forma, pequena a gente, porque o mundo é muito grande. Então, assim, eu gosto muito de estar em contato com quem está fazendo, né? Aproveitar ali estrategicamente os momentos ali, até de lazer, de bar, de restaurante, e tá provocando ali com outros empresários ou pessoas que estão fazendo, mas eu gosto muito... esporte, né, também. E usar ali, mas ter muita essa experiência prática, tá em contato com quem tá fazendo. E chegar assim, Miguel, como que você tá resolvendo esse problema? Como que você tá lidando com turnovers? Conseguiu alguma coisa? E todo mundo tá naturalmente. Então, como que você constrói um ambiente que naturalmente te coloca no próximo nível? E fica até a reflexão, o seu ambiente te coloca no próximo nível, no mesmo lugar, ou na maioria dos casos, né, te puxa para trás. Quando você coloca o ambiente para jogar a favor, é como se você estivesse com o vento te favorecendo na maré, as coisas meio que vão te levando. Então, eu comentei para o Miguel, atualmente, grande parte do meu círculo de amizades, os ambientes ali, é o pessoal falando de negócio. Então, naturalmente, você cria um repertório, conhece case, você sempre está naturalmente se desenvolvendo. Mas tudo parte, pessoal, da mentalidade. Que é você ter a humildade de saber, para eu fazer mais, eu tenho que me desconstruir e fazer algo diferente. Cuidar do próprio ambiente também, né, cara? Você também é um ambiente que vai influenciar outras pessoas. Acredito que isso é bem importante da gente pensar. Vamos fazer uma boa colaboração aqui para os empresários de Lavras, região, Brasil, enfim. Cara, vamos pegar a sua experiência aí como líder de venda. Então, você tem vendedores que você treina, que você tem rotina com eles, que você trabalha esses caras para se desenvolver ao longo do tempo, assim como os empresários que estão lá com a gente no dia a dia, também são líderes de times de venda que vão atender a público e a gente busca muito que eles parem de ser tiradores de pedido e sejam realmente consultores de vendas. Cara, ajuda a gente a como criar um time de vendedores, de gente que realmente entrega resultado, que gosta de entregar para o cliente. A gente já falou sobre isso, mas na prática, como criar essa rotina junto aos liderados? Cara, primeiro eu procuraria uma consultoria ou algum tipo de apoio para construir a forma de fazer, o manual. Legal. Então, assim, o founder, né, o dono da empresa, geralmente é o melhor vendedor, porque ele traz paixão, ele traz identidade, ele conhece todos os produtos, todas as situações. E vai ser muito difícil um funcionário, até um pouco de
utopia você pensar que o seu funcionário vai vender tão bem quanto você. Então, você já seta a sua régua também para entender o que é um bom vendedor que não é dono. Então, eu começaria por esse manual. Qual que é o básico bem feito? O que ele precisa perguntar? O que ele precisa investigar? Né? Então, a partir do momento que você tem essa documentação, você organiza também a forma. Então, assim, é difícil de fazer por conta própria, mas uma consultoria, uma assessoria pode te ajudar ali a estabelecer a forma da sua empresa de vender. Então, quando o cliente chega, como que você cumprimenta? Né? Então, eu vejo no varejo, a gente trabalha muito isso. A gente orienta os atendentes a não usar palavras que usualmente não tem problema. Então, por exemplo, eu treino o meu vendedor do varejo a não usar a palavra querido, que é super comum aqui em Floripa, mas a gente percebe que ele pode soar, dependendo do contexto, como um pouco antipático ou uma mensagem indireta. Então você seta, poxa, quando a gente chegar, você vai apertar a mão da pessoa, olhar no olho e perguntar como que você chama e se apresentar. Essa é a forma da gente receber o nosso cliente. Qual que é a forma de receber o cliente na sua loja? Então você estabelece a regra, as perguntas, para ter um parâmetro mínimo. A ideia aqui não é que o pessoal siga de forma robotizada, mas estabelecer um parâmetro mínimo de qualidade. A partir daí, pessoal, tem duas dinâmicas que são bem importantes. A primeira delas são as simulações, e o pessoal não faz. Finge que você é um cliente e pede para o seu vendedor te atender. E treina ele constantemente até ficar do jeito que você quer. E aí você fica insatisfeito com o seu vendedor que vende mal, mas você não faz simulação prática, que é algo relativamente fácil de vender. Então, o vendedor em treinamento na minha operação faz simulação todo dia. E ele só para de fazer simulação quando eu olho e falo, cara, tá sabendo vender. Porque aí eu vou ficar com tranquilidade. Mas eu não me eximo ali e transfiro a responsabilidade. Eu falo, poxa, enquanto não tiver da forma que eu quero, eu treino ali todos os dias. Então, o primeiro passo, pessoal, treinamento, simulação. O pessoal não faz, é algo simples de fazer. Você pode fazer no seu varejo, no seu serviço, se é pequeno, se é médio, se tem 1 vendedor ou 10 vendedores. E assim, a maioria dos negócios eles não fazem. E o segundo, pessoal, são os rituais. Chegar, botar todo mundo junto de manhã e passar ali algum tipo de conteúdo legal, capacitar o pessoal, trazer algum tipo de provocação, algum aprendizado, algo que alguém fez de bacana e que você queira replicar, mas criar aqueles momentos que você puxe o time em conjunto e sete ali qual que é o desafio, o plano, a lógica. Isso pode ser diário, pode ser semanal, pode ser mensal, mas mantém os vendedores, a operação comercial próxima, unida, pulsante, sabe? Viva, porque é uma área que depende de você colocar energia e intencionalidade. Sempre. Com certeza. Você destacou, Felipe, muito bem uma questão que eu vejo que é primordial e até para atender as expectativas do fundador, né, ou do empresário ali para com o seu time, que é a padronização né, desse processo. Muitas das vezes, quando a gente chega né, numa empresa cliente nossa, o empresário está né, insatisfeito com a equipe, porque a equipe não está replicando a forma de atuar como ele gostaria que fizesse e que ele faz. Né? Mas será que a gente está tendo os mecanismos, né? A gente está criando os procedimentos padrões, a gente está treinando, a gente está reciclando, a gente está controlando? Então, assim, para isso, obviamente, né, você precisa de ter um apoio, uma assessoria, né, uma consultoria, enfim. Mas, obviamente, que isso precisa ser feito. Porque você partir né, da sua expectativa de que a outra pessoa faça algo que ela não sabe que ela tem que fazer né, de uma maneira padronizada, né, colocando o documento... Já fazendo isso é difícil. A pessoa seguir e concorda. Sem isso é impossível. Sem isso acaba se tornando impossível. E aí o resultado não vem, né? Porque cada um faz de um jeito, a empresa fica sem identidade, né? E tudo mais. E eu vejo que essa questão da mentalidade do fundador, né? Para uma empresa pequena que quer se tornar grande, ela é muito importante. Quando a empresa começa a perder essa mentalidade do fundador e ela não começa a ser expandida para os seus outros colaboradores, começa a ficar muito difícil, né? Bom, trazendo um pouco desse contexto, eu queria entrar em um outro tema que é mais vinculado ao seu trabalho atual, né? Eu vejo que você atualmente avalia, né?
modelos de negócios, principalmente de base tecnológica, né? E agora eu queria que você falasse um pouco também sobre quais são os critérios, né, que você utiliza ao fazer um diagnóstico, né, de uma empresa nesse sentido. O que é aquilo... você falou sobre 400 empresas, né, que você avalia, 400 modelos de negócio você avalia para chegar em 4, né? Quais são os indicadores, o que você analisa para chegar nessas 4? Antes de qualquer indicador, mentalidade do dono. Tem uma mentalidade de vendedor? Toma a decisão baseada em dado? Assume a responsabilidade? Porque para mim, cara, o cara que quer bater meta de vendas e reclama que o colaborador não replica o processo dele, mas não treina o time dele todo dia, ele está terceirizando a responsabilidade. Então, o primeiro ponto que eu vou ver é se a pessoa tem a mentalidade para trabalhar junto com a gente, porque os desafios eles vão aparecer. O mercado ele vai mudar. Ele pode jogar o seu negócio abaixo da forma como já aconteceu no nosso portfólio. Mas se você tem o controle das principais alavancas e a cabeça certa, o seu negócio vai ser resiliente, você vai conseguir entender o que aconteceu e corrigir o rumo e extrair, muitas vezes, até crescimento dessa experiência. Mas se você é birrento, terceiriza a responsabilidade, não tem humildade intelectual, acha que sempre fez assim e isso vai ser o suficiente, quando você perceber, o tempo de reação você já passou de um ponto que não dá para retroceder mais. Então, antes de olhar qualquer coisa, cara, a gente olha para o time. Quem que está por trás? São pessoas que eu gostaria de trabalhar? Como que ele toma a decisão? Então, a gente desenvolve, cara, uma série de dinâmicas de avaliação de negócio para conversar sobre o plano de crescimento, mas a gente sai para visitar o escritório dos caras, a gente senta para jantar pós-expediente, a gente procura entender quanto ele pensa, nós trazemos problemas de negócios e riscos que a gente identifica e vê como que ele articula, porque a gente acredita que a mentalidade é superior a qualquer número. E mesmo no número ruim, a mentalidade boa ela tem a capacidade de entender, corrigir e drivar, porque é isso que a gente espera do empreendedor, que ele consiga ler o ambiente e replicar internamente. Então não é um modelo de negócio com os números perfeitos, mas o cara que consegue perceber que o número está ruim e tomar uma decisão rápida, diminuir a distância entre o perceber e o agir, sabe? Identificar e agir. Então, em resumo, é isso que a gente olha. Em relação aos indicadores, cara, nós procuramos grandes mercados, uma boa eficiência em vendas, então aquela empresa que tem uma atração interessante. Mas percentual de conversão, o que é? Cara, na verdade, o ROI da unidade vendedora, que a gente chama, é quanto que um vendedor consegue trazer de receita para a empresa e o quanto que essa conta é sustentável por longo prazo. Porque ele pode ter uma taxa de conversão pequena, ruim, isso são métricas que a gente considera meio que de forma secundária. Então, se um vendedor consegue vender, tem facilidade, está crescendo, a gente percebe como uma aderência para o produto. O que a gente procura, cara, olhar a eficiência da empresa no geral, quanto de receita ela gera com base no tamanho que ela tem. Então, nós olhamos muito empresas que conseguem trazer receita com um time enxuto, conciso, com pessoas produtivas. Não são os menores salários, pelo contrário, são os maiores salários com um time menor. Então, fica a provocação. Será que se você não tivesse um time mais bem pago, ele não poderia ser mais produtivo, trabalhar melhor, ser mais profissional e, no final das contas, você pagaria menos? Então, muitas vezes, é essa economia burra que eu citei ali no começo, que você está fazendo, que é não ter a conta e sempre optar pelo mais barato, só que o mais barato a gente sabe que sai caro ali na frente. Então, a gente avalia ali as métricas de negócios tradicionais, né, de vendas, de operação, mas em linhas gerais, cara, o que a gente está avaliando mesmo são as métricas de time, né? Além do mindset, a composição, se tem uma estrutura societária, qual que é o papel de cada um dos sócios. Então, sem dúvida nenhuma, esse é o critério número 1. E demora alguns meses para vocês fazerem essas avaliações. Demora, cara, de 3 a 6 meses. Porque depois que a gente bateu com o time, o que a gente vai fazer? Supondo que a sua empresa fature R$1 milhão. E a gente percebe que ela tem potencial para chegar em 10 milhões em 3 anos. O que é o meu trabalho no processo? Construir esse modelo de crescimento. Vai crescer como? Tem que contratar quanto? Ele começa ali na hora que você desenha a meta, mas termina no seu orçamento. Entendi. Então, ao longo dessa trajetória, nós vamos estressar esse plano de negócio, que é um plano de negócio, plano de crescimento, e quando você quebra ele numa lógica, e fazendo sentido, a gente compra ali de 10% a 15% de participação da empresa e injeta esse capital na operação
mas depois de ter esse plano bem determinado. E executa junto com o pessoal Executa junto, no meu caso, ali na operação comercial. Legal. Vamos falar sobre crescimento, então. São metas desafiadoras, provavelmente, que vocês pegam no dia a dia. Só que os mercados, na verdade, a composição dos negócios, independente, são muito grandes, são muito pequenos. Normalmente, a gente tem um pareto ali de que os mesmos comportamentos são os que travam o crescimento das empresas. Cara, quais são as principais dificuldades de crescimento dessas empresas e como que vocês fazem para reduzir essa dificuldade, mitigar essa dificuldade e conseguir alavancar o máximo possível esses negócios? Mesmo que não venha a bater a meta, mas que passe por um desafio muito forte, tenha essa resiliência que você trouxe e consiga performar. Cara, o principal desafio das empresas sempre está ligado a crescimento, principalmente para as empresas ambiciosas. Cara, o que a gente tem olhado e traz de dica para todo mundo? O que você está vendendo para sua base de clientes? A maioria das empresas, ela drive o crescimento dela para novas receitas, novos clientes. Mas ela tem um universo de empresas que ela já atendeu, de pessoas que já estão na base dela, de clientes que ela já atendeu e ela não trabalha essa base. Então, até no contexto de consultoria, varejo, serviço, quando a gente olha o desafio de crescimento, que é um desafio que sempre está no planejamento estratégico, a primeira pergunta que a gente traz é: qual é a parte da receita que você traz para os seus clientes antigos? Quando o seu cliente compra o seu produto, o que mais ele compra? Você introduz ele e indica ele para outra empresa, você ganha alguma coisa por isso? Você ganha ali uma comissão? Né? Então, é entender a sua base e começar a fazer negócio dali. A gente estudou na faculdade de administração, né? Na disciplina, acho que de marketing, que vender para a base de clientes é 7 vezes mais barato que trazer um novo cliente. Cara, eles são ali, sei lá, 1970, 80, até hoje as empresas não fazem. Você vai estabelecer um plano de crescimento, é baseado em novas receitas. Então, ponto 1 que eu vejo de dificuldade, cara, estabelecer um processo de crescimento usando a sua base de clientes. Não entendo, né? Já confia, tem oportunidade, você não precisa vender de novo, você pode, mas é fazer negócio com base nos clientes que já passaram. Cara, o segundo que eu não vou aprofundar muito, mas que é um dos grandes problemas, é contratação e retenção de talentos. Todas as empresas de todos os setores no Brasil, no momento, sofrem com contratação e retenção de pessoas boas, né? E aí a pergunta que fica, a grande dificuldade é: o que você está fazendo de diferente? Porque quando a gente olha o empresário, ele quer contratar a pessoa boa com o mesmo playbook de 10 anos, né? Com a mesma forma de fazer que há 10, 15 anos, o mesmo salário, a mesma estrutura de comissionamento, não vai dar certo. Então é um ponto bem importante. O segundo, cara, o terceiro a gente chama de governança de receita, que é garantir que as finanças estejam alinhadas com o seu plano de crescimento. Então, assim, quando você tem um processo de inadimplência, como que é o seu processo de cobrança? Vira o ano, tudo que você paga tem uma correção da inflação. Você corrige seu ticket? Né? Então, tem um dinheiro ali, você já está acostumado, você está pagando isso na sua folha de pagamento, você está pagando isso no seu aluguel, você está pagando isso em toda a licença que você contrata, mas você não transfere isso de forma organizada. Então, a gente percebe que vai muito dinheiro pelo ralo por falta de gestão do dia a dia. Então, algo que a gente procura fazer aqui, pessoal, é ter pouca tolerância com ineficiência. Então, tudo aonde que vaza dinheiro, né? E eu acho que isso é um projeto muito legal até para consultoria, que é identificar as ineficiências da estrutura de receita. Tudo onde vaza o dinheiro, inadimplência, errou o boleto, sabe? Às vezes, num dia ali, a gente estabelece as regras e só daí a gente já gera uma boa economia. Então, como terceiro desafio ali, dificuldade, eu ia citar a falta de visibilidade de dados e finanças da operação de crescimento, o que impede você de crescer de forma eficiente. Tem empresas maiores, então, a gente tem essa dificuldade de transparência financeira. Todos os tamanhos, cara, só não tem depois que você olhou para isso e resolveu, mas naturalmente a empresa que cresce vão ter diferentes situações, uma base diferente. Então, a parte positiva para falar para quem está ouvindo a gente é que esse desafio não é exclusivo seu. Bacana demais, Felipe. E eu penso que a base, né, para uma empresa crescer, ela está vinculada a uma cultura da disciplina, mas hoje nós enxergamos, depois que você consegue consolidar essa cultura da disciplina, os aceleradores tecnológicos, né? Então, já aproveitando né, que você
hoje atua muito na área, eu queria que você falasse um pouco sobre esses aceleradores, né? Depois que você consegue montar uma equipe coesa, né? Uma equipe com pensamento disciplinado, que tem um foco, né, em resultados, quais são os principais processos que você pode otimizar? Como que você pode aproveitar a tecnologia a favor do seu cliente final e também para você ganhar escala aí nesse crescimento? Cara, tecnologia a gente tem ali boas opções já, desde ferramentas que gamificam o seu colaborador e funciona como uma espécie de jogo mesmo. A cada comportamento, a cada indicação que ele pede, a cada negócio que ele fecha, isso gera ali algum tipo de pontuação, de competição. Então a gente percebe na prática que você estabelecer, né, aceleradores e a gamificação mesmo, que essa competição, regra para vários comportamentos é extremamente positivo e isso pode trazer um resultado bem legal. Para os negócios que fazem sentido, a gente já começa a monitorar o processo de vendas. Então tem um dispositivo que grava aquela ligação e consegue tirar os insights. Pô, aquele cara que vende, o que ele fala? E aí você consegue ter, parece difícil, pessoal, mas já está acessível para as empresas que fizeram o básico bem feito, que é monitorar o ROI do vendedor, desenhar o manual e começar a estabelecer uma disciplina de treinamento. Não tem por que pensar em monitoramento de ligação e de venda se você não tem a forma de fazer, mas é uma tecnologia que já é acessível. Se você tem um cliente de varejo com uma loja, com 2 ou 3 colaboradores, que já faz o básico bem feito, ele já pode monitorar o processo de vendas e tem sites em tempo real da onde que ele ganha e da onde que se perde. Algo relativamente simples, cara, que eu procuro trazer nas operações que fazem toda a diferença. Tecnologia para o cara ver quanto de comissão que ele vai ganhar. A cada venda que ele fecha, ou no CRM, ou na planilha dele, é alimentar um sistema e falar, poxa, você já vendeu tanto, até agora você ganha tanto. Geralmente esse processo de comissionamento, ele é extremamente ruidoso. Sim. Né? E demora, e a gente quer que o vendedor fique com vontade de vender cada vez mais, só que ele não tem essa clareza. Então, conseguir colocar ali alguma forma dele olhar em tempo real o quanto que ele vai ganhar de comissionamento. Além de tudo, pessoal, preciso falar para o empresário que ele precisa estabelecer um canal 24/7 para responder os clientes dele. Então, a gente percebe que em todos os modelos de negócio, o cliente ele tem um comportamento no final de semana, de noite, quando a sua loja está fechada, quando o seu estabelecimento está fechado. E você precisa traquear ele. Então, na prática, é ter um chatbot, um atendimento automatizado pelo WhatsApp, colocar algum tipo de inteligência para que a pessoa tenha algum grau de informação. Então, isso não é a operação de vendas, propriamente dito, do vendedor, mas é a vitrine que se coloca. Então, independente do modelo de negócio, é ter uma presença digital onde a pessoa possa te encontrar e ter as informações independente da hora. Não tem por que você estar restrito mais às 8 às 18. O cara tem que chegar na sua loja às 19, entrar em contato ali no seu WhatsApp e não receber uma mensagem do tipo, estamos fechados, abrimos amanhã, entre em contato. Mas falar, cara, toma meu cardápio de produto. Você não precisa vender agora, mas avança com ele na jornada naquele momento, porque isso já está disponível e é trivial, gente. É bem barato para qualquer empresa. Ótimo. Até um passo antes disso, pude participar de um treinamento muito bom seu ontem. Você falou muito de canal de venda. E pensando em negócios locais também, não só negócios locais, mas negócios como um todo, a gente tem diversos canais de venda, as pessoas às vezes se confundem em relação a isso, e na hora de montar a estratégia de marketing, normalmente os negócios costumam fazer tudo de maneira bem... tanto faz, de maneira bem simples e sem uma estratégia por trás, sem pensar no que o público realmente espera, sem pensar no cliente, sem pensar na estrutura que precisa ser colocada ali, tanto no offline quanto no digital, para poder ter acesso a potenciais clientes o suficiente para poder bater suas metas de vendas, de receita, certo? Como que normalmente você estrutura esses canais de venda, né? de atração de clientes? Como que você faz para ter eficiência, para garantir que as 10 oportunidades de negócio que você precisa no mês, ou as 20, ou as 500, ou as 20 mil oportunidades de cada modelo de negócio, conseguem chegar com mais previsibilidade? Cara, primeiro é a gente entender que para você fazer vendas, você precisa ter oportunidade de negócio. Então, esse trabalho que a gente falou até agora, que é transformar a oportunidade em receita, que é o trabalho do vendedor, é só metade do caminho. A outra metade você tem que transformar sua marca conhecida, fazer a pessoa chegar na sua
na sua loja. Então, o primeiro passo, cara, é separar e pensar nisso. Porque a maioria dos empreendedores, dos empresários, eles não tem essa dinâmica. Ele acha que venda é só o vender, é só o transformar a receita. E essa é a parte até mais fácil. O mais difícil é trazer a pessoa. E aí, pessoal, não tem regra, vai mudar de negócio para negócio o seu melhor canal. Mas o que a gente recomenda é que o empresário, o empreendedor, conheça qual é o melhor canal de aquisição para ele. Isso parte por conhecer qual é o seu perfil de cliente, entender onde ele está e o quanto que esse canal está saturado. Cara, pode ser estratégia digital, inquestionável para qualquer modelo de negócio. Tem que ter uma presença digital, tem que ter um bom chat para atender ali, para ter as informações, um bom perfil em rede social, na maioria dos casos, isso é bem importante, porque o processo de vendas ele acontece antes do vendedor. Os canais presenciais, cara, principalmente em cidades menores, a gente aposta muito na realização e participação de eventos, mas, sobretudo, na parceria de negócios. Que é entender, o seu cliente, ele compra mais de quem? Quem não é um concorrente direto, mas é complementar? E sempre está trocando ali e estruturando essa forma. Então, a minha mãe, por exemplo, que tem uma floricultura, qual que é o principal canal de negócios dela? A funerária. Então, ela tem ali uma parceria, né, e um contato próximo com as principais funerárias da cidade, da região, porque no momento que tiver ali a demanda por uma coroa de flores, eles vão avisar e eles vão entregar o panfleto da minha mãe, falando, poxa, ela te atende de madrugada, não tem problema. Ou você pode mandar uma mensagem que 6 da manhã, quando começar a operação, eles já vão estar te preparados para te atender às 6 e entregar às 7. Então, o pessoal já faz o seu pitch. Todo modelo de negócios tem, cara, alguém que pode representar ali um canal de oportunidades. Qual que é o seu? Sabe, o cara que compra de você, compra mais de quem? Quem te indica clientes? Estrutura isso, investe nisso, traz profissionalismo para essa frente, que certamente é uma boa hipótese. Agora, o melhor canal depende do seu modelo. Perfeito, Felipe. Eu falei para vocês que seria uma aula, né? E tá passando rápido o tempo, daqui a pouco a gente tem que liberar já a sala aqui. E uma pergunta que eu sempre faço, né? Quando a gente vai gravar um podcast, esse é o nosso 7º nesse modelo, né? São 3 reflexões que eu acredito que são muito importantes, né? Para a gente fazer na nossa vida, não só como profissional, mas até na vida pessoal. Então, você pode transcender só a questão dos negócios, né? Pode falar de maneira bem aberta. Primeira questão, olhando para o passado, né? Qual que é a principal lição aprendida, né? Com o seu histórico, com as suas experiências. Olhando para o presente, qual que é o seu foco agora? E pensando no futuro, né? Qual que é o seu maior sonho? Poxa, legal, pessoal. Eu acho que olhar para o passado está muito ligado a essa raiz mineira que eu trouxe, relacionada à humildade que eu trouxe em todos os aspectos. Então, enquanto você permanece como uma pessoa humilde, você segue como um eterno aprendiz, e isso te mantém jovem, isso mantém as portas abertas, isso faz com que as pessoas queiram estar perto de você. Então, se eu fosse pegar uma lição do passado, cara, é a lição do meu pai e da minha mãe no que é ser gente, no que é ser pessoa bacana, que, sabe, fazer ali as coisas direito e procurar tratar todo mundo bem. Isso transcende vendas, transcende a forma de fazer negócio, a forma como você se relaciona com o seu colaborador, né? Então, é algo que é muito importante, às vezes a gente esquece, e isso impacta no nosso desenvolvimento. Porque você se fecha, você trata a outra pessoa mal, você não se coloca no lugar. Então, eu acho que essa grande lição ali, o que eu acredito realmente, não só em vendas, mas no dia a dia das empresas. Cara, em relação ao presente, mudando um pouco até de esfera, eu estou muito submerso no tema da inteligência artificial. Então, a gente está passando por uma transformação que, assim, é a mais intensa desde a Revolução Industrial, sem dúvida nenhuma, que está realmente mudando a forma de fazer negócio. Então, está sendo um prazer bem grande, bem interessante se colocar na posição de aprendiz de algo que todo mundo está num patamar muito parecido. Então, estou bem animado, é o que eu estudo, é o que eu falo o tempo todo, são os eventos, é o que eu estou procurando consumir, entender, participar, perseguir. Então, assim, grande parte do meu dia atualmente está dedicado para isso.
Em relação ao futuro, cara, o que eu espero realmente é entender como que esses negócios vão se transformar. Então, a inteligência artificial, ela vem para mudar os negócios, a forma de fazer negócios. As redes sociais, elas mudam ali também. E como administrador, eu quero participar dessa mudança e extrair o melhor resultado possível. Eu acho que quando você tem essa humildade que eu citei no começo e a vontade de fazer acontecer, você sempre está atento para pegar a melhor oportunidade. Eu acho que essa é a lição geral do nosso conteúdo aqui hoje. Perceber, adaptar e reagir. Mas para isso você tem que estar aberto. Então, assim, tudo que a gente falou aqui hoje, pessoal, dependendo do seu grau de maturidade, do seu tamanho, ele pode ser mais ou menos aplicável. Mas se você faz o esforço, o básico bem feito é para todo mundo. E isso parte de uma mentalidade que se espera que você vai crescer, você tem que ter uma mentalidade vencedora. Se você quer bater meta, você tem que ter uma mentalidade de autodesenvolvimento. Então, assim, é uma mentalidade alinhada com a sua ambição. Como você falou, se a sua mentalidade é ficar no seu quadrado e esperar a morte chegar, você pode assim ela vai chegar. Seguir fazendo da mesma forma. Mas eu tenho certeza que quem está nos acompanhando até aqui, né, no podcast, já tem essa mentalidade de melhoria contínua, né? E acredito que você trouxe lições, ferramentas, boas práticas, exemplos, né, muito valiosos, né, para os nossos clientes, para os nossos parceiros, para os amigos, para todos que estão nos escutando. Então, queria agradecer imensamente, assim, nós também aprendemos muito, né, com você, acompanhando você. A gente fica muito orgulhoso de ter uma pessoa, né, do interior de Minas, que passou pela Universidade Federal de Lavras, pela UFLA Júnior, né, tem as raízes similares às nossas, está no patamar que você está hoje. Eu sei que é só o começo também, né, tem muita coisa aí pela frente. Mas te agradecer, né? E fica o convite também para conhecer a WBR em Lavras, conhecer os nossos clientes, né? A gente está numa expansão também, Conselheiro Lafayette, São Paulo, enfim. Acredito que o nosso propósito é muito grande, né? A gente quer realmente transformar o empreendedorismo brasileiro sendo realmente um braço direito, né? Desse empreendedor que tanto sofre num país onde as coisas são feitas mais contra do que a favor, né? Então, o empresário ele sempre está tendo que nadar contra a correnteza, mas a gente sabe também que essa veia do empreendedorismo, né? É algo que a gente nasce, né? Aí é algo que realmente aquela questão de você querer fazer algo diferente, fazer algo melhor e principalmente ter essa questão de gostar de lidar com pessoas, né? Quando você falou isso, para mim faz total sentido, né? No final das contas, todo mundo, né? Tudo é pessoas, né? É cliente, parceiro, fornecedor, né? Colaborador, enfim. Então, acredito que você tenha trazido aí para nós um conteúdo muito bom, né? Que a gente tenha construído um conhecimento relevante para todos que estão nos escutando. Lipão, valeu, cara. Obrigado mesmo. Disponibilizou o tempo aí para nós, ajudou bastante. Sucesso na caminhada. Próxima aí a gente volta para falar de inteligência artificial, que até lá a gente já vai ter entendido mais lições e vamos trazer para a prática aqui pro pessoal de novo. Muito obrigado mesmo, sucesso na carreira, até a próxima. Obrigado, pessoal. Para mim também, assim, sem palavras, o quanto que eu me sinto honrado de ter um pessoal ali que, de certa forma, veio um pouquinho depois de mim na faculdade, acompanhando o meu trabalho, me convidando para participar dessas iniciativas. Também tenho ali, fico também orgulhoso pelo outro lado de ver o trabalho bacana que vocês estão construindo e contem comigo para levar conhecimento de qualidade, boas práticas de gestão para Minas Gerais e para o Brasil inteiro, qualquer tamanho de empreendedor, porque o básico bem feito, ele não trai. Ele não falha, mas ele começa de uma mudança de mentalidade. Isso aí, bora junto. Fechou? Valeu. Valeu, demais, cara. Pessoal. Obrigadão, viu?